Hoje eu acredito muito na espiritualidade, sabe? Eu acho que essa história tem um pouco disso. Assim, pela forma que foi, como que tudo aconteceu. De repente eu me tornei mãe do dia para a noite. Eu não sabia que eu ia ser mãe de novo, né? E de repente eu recebo a notícia que eu ia cuidar do meu afilhado. E que eu já acompanhava ele muito antes dele nascer. Porque essa história, ela começa no dia em que eu mudei de cidade, porque eu passei num outro concurso. E a gente já era amigas um tempão. E naquela época a gente conversava muito pelo Messenger, que era a ferramenta, a rede social que tinha, né? E eu lá na outra cidade, no meu horário de almoço, a mãe do João Pedro, que ainda era solteira, ela nem pensava em ter filhos, e até porque ela nem acreditava que ela engravidasse mais. Ela já tinha mais de 30 anos. Aí a gente conversando na hora do almoço no MSN, ela pegou e falou assim: amiga, se um dia eu tiver um filho, você aceita ser madrinha? Eu, claro que eu aceito, né? E ela disse: e se eu morrer, você cuida dele pra mim? Eu, menina, que conversa mais besta. Falar de morrer, você nem filho tem, já tá falando em morrer. Não, mas fala que você aceita, que você cuida. Tá bom, eu cuido. E parece que aquelas palavras, elas reverberaram no tempo, sabe? Isso foi lá no ano de 2008. O Pedro nasceu no dia 20 de abril de 2011. Ele ia fazer 3 anos quando ela foi diagnosticada, né, com câncer de mama. E já era um câncer em fase terminal. Contudo, ela já tinha várias metástases, mas ela não contou isso para ninguém, nem para a família dela e nem para os amigos mais próximos, né, que era eu e o padrinho do João Pedro. Então ela não dividiu isso com ninguém, foi um acordo que ela e o companheiro que ela tinha na época, de não contar para ninguém que já era um câncer em fase terminal. Isso ela já ficou sabendo desde a primeira consulta. E aí, no meio de tudo isso, eles já conversavam quem é que ficaria com o João Pedro, né, com a partida dela. E aí a primeira pergunta da irmã dela foi: e quem vai ficar com o João Pedro? Aí ela falou: é com a madrinha dele. É com a madrinha dele. E aí ela relembrou a história lá de 2008. Ela falou: amiga, você lembra que a gente estava conversando e você falou que você aceitava ser madrinha e que se eu morresse você cuidaria? Eu falei: lembro. Ela falou: então é agora, é a hora de cumprir o que você prometeu. E claro, eu não pensei 2 vezes, eu não disse para ela que eu vou pensar, eu vou ver, não. Falei: bom, eu disse, tá dito e é isso, vamos fazer aquilo que a gente já prometeu. Claro que nem nos nossos piores pesadelos a gente imaginava que isso aconteceria, né? E no meio desse processo todo, teve muitos impasses. O primeiro deles, assim, muito doloroso, pelo menos para mim, era o dia da formatura da pré-escola do João Pedro. Era o dia que da primeira conquista escolar. E ela estava desenganada. Eles dançaram a valsa naquele dia, sabe? Como todas as outras crianças. E eu sabia que seria a primeira e a última que ele estaria junto com a mãe dele. E eu me lembro também que ela falou assim para minha amiga: você leva o João Pedro para poder tomar banho lá na sua casa e vesti-lo, porque eu tô com muita dor, eu tô muito cansada e eu não consigo. Falei: claro. E naquela manhã mesmo eu já levei ele para minha casa para poder fazer isso, né, que ela havia me pedido. E a gente se encontrou lá na festa da formatura, onde estavam todas as crianças. E ela dançou com ele, sabe? E eu sabia que ele nunca mais ia dançar com ela. E ele tão inocente, correndo de um lado para o outro, brincando como todas as outras crianças. E naquele dia eu tinha certeza que eu tinha que fazer com que ele continuasse sendo feliz, porque a gente já tinha tido aquela conversa de manhã, né? E assim as coisas foram caminhando. E aí ela fez um testamento em cartório, expressando o desejo dela de que ele ficasse comigo, de que ficasse sob os meus cuidados, as questões financeiras também, todas que ele tivesse direito, que eu ia gerir aquilo, tudo para legalizar o processo, temendo que alguma coisa acontecesse. E que
o temor dela também era verdadeiro, né? Ainda ela viva, ainda houve algumas resistências, sabe? E aí ela me chamou lá. Ela falou: amiga, eu quero que você me responda. Você aceita ou não aceita cuidar do João Pedro? Eu falei: mas isso para mim já está definido. Desde o dia primeiro que nós conversamos, que você chegou dos países, para mim tá tudo certo. Ela pegou e falou: gente, é só isso que eu quero morrer em paz, sabendo que meu filho vai ficar com quem eu desejo que fique. Passado esse encaminhamento jurídico, ela foi internada, ela já ficou internada direto. Antes ela ficou em casa um pouco e depois ela foi para o hospital. Aí de lá ela já não saiu mais, porque ela tinha muitas dores e tinha que tomar aquela medicação, né, de tempo em tempo. E dali, ainda consciente, ela recebeu a notícia que o juiz tinha deferido o processo a favor da guarda, né? Assim, umas 48 horas antes dela entrar em coma, perder a consciência e partir. Então, ela ainda viu essa parte ainda de que o juiz tinha deferido o processo. Passado esse momento todo, no dia 25 de dezembro, na noite, na tarde de Natal, ela partiu dessa dimensão. Foi lindamente em outras dimensões, porque ela tinha uma risada que eu nunca mais ouvi em nenhuma outra pessoa. Ela era escandalosa para rir, mas era aquele escândalo que você se sentia confortável, sabe, na presença dela. Ela era uma pessoa que estava sempre feliz, mesmo com todas as dores dela. Ela nunca demonstrou isso para ninguém, sabe? Então eu sinto muita falta disso também, sabe, da amiga, da mãe do meu filho. E ela então nos deixou. Foi levar a alegria dela para outros que, de certo, precisavam tanto igual a gente precisou por aqui. E depois disso, nós fomos para o velório. A psicóloga que acompanhava ele à época, porque já sabendo que ela ia partir, eu já corri atrás de alguém para ajudar emocionalmente, dar esse suporte emocional. E ela sugeriu que ele não fosse ao velório. Aí eu tive ainda, né, contudo, a missão de dar a notícia a ele de que a mãe dele havia nos deixado, né? Ela já estava internada, já havia uns 10 dias. E aí fui eu e um amigo, que era um amigo nosso em comum, para dar essa notícia ao João Pedro. E ele, com o jeitinho dele, ele acolheu aquela notícia, né? Nós contamos isso para ele no formato de uma história. E aí eu falei para ele que eu ia lá para onde a mãe dele estava, né? Ela já não podia mais nos ver, né? Mas que eu ia para lá. E aí, quando já estava quase na hora do sepultamento, me ligaram falando que ele quis ir, sabe? Que ele quis ir lá. Falei: tudo bem, então traz ele aqui, né? E foi um momento muito doloroso, sabe? Ele ver a mãe dele daquele jeito, né? E depois disso, a gente foi para o enterro. Algumas cenas para mim ainda são muito marcantes. Quando a gente chegou no cemitério, ele queria descer do meu colo, eu com ele no colo o tempo inteiro, tentando acalmar, e ele saiu correndo atrás do carro, sabe, que estava com a urna dela. E ninguém conseguia alcançar ele, de tão desesperado que ele corria. Eu sabia da dor dele, sabe? Eu sabia que estava doendo muito, porque ele já conhecia, ele sabia que ele tinha uma mãe. E naquela noite, logo depois que a gente voltou do enterro, ele chorava compulsivamente. E aí tem uma hora que ele colocou a mãozinha assim, ele falou: madrinha, tá doendo tanto aqui dentro. E eu saí procurando pessoas que pudessem nos ajudar, pudessem dizer alguma coisa, não para mim, mas para ele, porque naquele momento, a partir daquele dia, só importava para mim que ele estivesse bem. Para mim nada mais importava, e é assim até hoje. Se ele estiver feliz, eu vou estar feliz. Se ele não estiver, eu também não vou estar, assim como é também com meu outro filho, que já tem 30 anos. Depois que a gente se torna mãe, a vida, ela gira toda em torno dos nossos filhos, né? Inclusive nem tempo para chorar. E eu me lembro, assim, que depois de tudo isso, eu não me lembro de ter chorado, porque eu nunca quis chorar na frente dele e dizer: meu filho, eu tô com saudade da sua mãe. Porque eu sei que ele vai chorar também.
Eu sei que ele vai ficar triste, sabe? Se ele me ver triste. Então eu não pude chorar. Mãe não tem tempo para chorar, mãe não tem tempo para sofrer, para se lamentar. Se a gente faz isso, é num momento muito particular, né? Mas a gente está sempre protegendo os nossos filhos das nossas angústias e das nossas dores, né? Então eu nem pude chorar porque a minha amiga partiu, né? Porque eu precisava consolar o meu filho. E nesse processo, ele trouxe muitas demandas, ele trouxe muitos questionamentos. Inclusive, muitos deles eu não pude responder porque eu não sabia o que responder, sabe, para aquela criança com tantas questões. Ele teve um dia que ele perguntou, nos 10 dias subsequentes à partida dela, ele me bombardeava de perguntas, E é como eu disse, eu acho que algumas delas eu devo ainda respostas. Ou talvez o tempo se encarregue, né, de falar, de responder. Mas as que mais me marcaram, além daquela cena dele correndo, sabe, atrás daquele carro que tinha ela dentro, foram as perguntas que ele me fazia. Que por que não deixou o caixão da mãe dele lá na casa? Eu nunca soube responder, porque todo tem um processo orgânico, né? E eu até sabia o porquê, mas eu não tive coragem de responder para ele, sabe? Talvez na cabeça dele, ele ainda tem aquela imagem da mãe, como é nas fotos, linda, maravilhosa, que ela sempre foi, né? Então eu acredito que eu não tive coragem também, toda embrulhada nas minhas dores, eu não tive coragem de dizer para ele, olha, meu filho, vai ter um processo de decomposição, que vai acontecer isso. Outra questão também, assim, que ele trouxe, que me marcou profundamente, foi ele dizer assim, olha, madrinha, eu achei que eu e minha mãe, a gente ia ficar velhinho, ele ia ficar velhinha e eu ia ficar cuidando dela. É um processo da vida e essa questão também eu devo respostas a ele. Muitas vezes eu me silenciei, só acolhi ele nos meus braços, como eu sempre faço e até hoje eu faço. E para ele, parece assim que a partida da mãe dele foi mesmo um abandono. Até hoje, ele já vai fazer 13 anos, eu estou no banheiro, ele ainda faz igual as crianças quando estão com 3, 4 anos, que fica na porta do banheiro esperando. E parece que ele achava que ele ia ser abandonado, sabe? Que ele ia ser deixado de novo. Eu tenho essa sensação até hoje, sabe? Então ele não me perde do olhar dele, eu tenho que estar sempre debaixo dos olhos dele. E aí os nossos pactos, sabe? Quando ele era criança ainda, ele... Olha, madrinha, se você morrer, eu vou querer morrer junto, porque eu não vou ficar sozinho nesse mundo, né? É uma coisa tipo assim, minha mãe já foi, então eu não tenho mais ninguém, é a senhora. Aí até meu marido e meu filho mais velho falavam, eita, que nós nem vamos viajar com esses dois, ficam aí fazendo esses acordos deles e a gente junto no mesmo carro, daqui a pouco vai embora todo mundo. Aí eu sempre digo, não, meu caso com o João Pedro é o meu caso, né? O de vocês é o de vocês, cada um tem sua história. E aí, quando eu disse assim que eu acredito na espiritualidade e o que aconteceu com a gente, é possível que tenha algum mistério que eu desconheça, né? Eu disse para o João Pedro que em algum momento eu acredito que a gente tenha se perdido nessas dimensões aí e a gente teve que se encontrar nessa, né? E aí a mãe dele foi um instrumento, né, que trouxe ele até mim. E ele é muito parecido comigo fisicamente. Ele é muito parecido com meu filho mais velho. Ele é muito parecido com a minha neta. Quando a minha neta nasceu, eu peguei e fiz uma montagem nas fotografias deles, assim, quase na mesma idade. Eles são muito parecidos, parecem irmãos, sabe? Então, o nosso jeito de ser, sabe? As nossas características físicas, a forma com que a mãe dele também concebeu ele, sabe? Ela, como eu já havia dito, ela achava que ela nem engravidava. E nessas relações casuais, ela engravidou. O pai biológico do João Pedro, ela teve com ele uma vez só e ela já saiu grávida daquela relação. Ela tinha feito uma cirurgia para retirada de um rim quando ela era adolescente ainda
E 2 recomendações o médico deu a ela quando ela ganhou alta. Você nunca vai poder engravidar e você precisa tomar muita água para que esse rim que ficou faça, né, o papel dos 2. E aí, de repente, ela se vê grávida com mais de 35 anos. Foi uma gravidez tranquila, não teve nenhuma intercorrência, mas já na mesa de cirurgia, ela já fez a laqueadura. Por conta dessa questão dela ter um rim só, e ela não podia mais se arriscar, né? E aí 3 anos depois ela descobre que está com câncer de mama, já em fase terminal. E aí vem, né, todas essas demandas que teve até agora. No meio de tudo isso, já depois que ela tinha partido, eu me mudei aqui para Rondonópolis. Me mudei para Rondonópolis em março de 2017. Ela tinha falecido em 25 de dezembro de 2016. E aqui nós continuamos com o processo, né, na justiça para regulamentar a vida do João Pedro. E aí, numa das visitas com a psicóloga e o assistente social do fórum, eles sugeriram, né, olha, quando terminar esse processo, você gostaria de adotar o João? Falei, claro, se eu puder, né, eu posso, eu tenho direito, claro que pode, né. Aí eu lembro que o assistente social falou assim, tem amor? Falei, de sobra. Tem vontade? Falei, bastante. Ele falou, pronto, então é isso. 2023, o ano passado, no começo do ano, quando voltou do recesso do final de ano, nós já demos entrada nesse processo de adoção. Ainda no primeiro semestre, eu já recebi a notícia de que estava tudo certo e que a nova certidão de nascimento do João Pedro já estava disponível lá no fórum. E aí nós tivemos uma surpresa, né, que o processo de adoção sai o nome da família biológica. E nós não sabíamos disso, né? Eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha essa informação. E para nós foi assim muito ruim. Por quê? Porque o João Pedro conheceu a mãe dele, o João Pedro teve convivência com a mãe dele, o João Pedro sabe quem é a mãe biológica, né? Ele sabe que ele tem uma mãe, uma barriga que ele saiu de dentro e que eu sou a madrinha, a pessoa quem a mãe confiou de cuidar. Então eu falei, nossa, não ficou agradável isso, né? E eu também não me senti confortável de ter só o meu nome na certidão de nascimento. O juiz acolheu o processo, aí deu as orientações, o que a gente precisava fazer. E numa dessas orientações era o João Pedro fazer um vídeo manifestando o desejo de ter o porquê que ele queria que tivesse o nome da mãe dele na certidão de nascimento. Ele fez um vídeo, sabe, lá junto com o juiz. E aí, esses dias para trás, nós ficamos sabendo que foi aceito, né? A defensoria aceitou o processo e a gente está aguardando agora receber a nova certidão de nascimento com o nome dele, com o nome da mãe dele e com o nome meu também, enfim. E a gente ficou assim muito feliz porque eu não queria tirar, eu nunca quis e nunca faria isso. Os vínculos que ele tem, os sanguíneos, esses são para sempre, né? Nada aqui nesse plano vai fazer com que isso acabe, né? Então eu espero que eu esteja fazendo certo, que eu esteja cumprindo essa missão, sabe? Como ela gostaria que fosse. E aí eu vou cuidando daqui e ela vai cuidando de lá.